Boa noite, caríssimos irmãos. Vamos iniciar mais um estudo do nosso querido Evangelho. Através de Jesus, esses ensinamentos que nos são dados há mais de 2000 anos e que nos acompanham até a atualidade, por estarem tão focados na melhoria dos seres humanos e na sua evolução, e na evolução do planeta também. Então vamos iniciar com nossa oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas liberta-nos de toda a influência do mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Agradecendo ao Pai por estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus, porque nós sabemos que onde estivesse 2 ou mais pessoas, Ele estaria conosco. Agradecer ao mentor do Lar Espírita Maria da Luz, Leal, a todos aqueles que vêm aqui nos assistir, os encarnados, desencarnados, e que vêm também nos proteger, e a essa maravilhosa reunião que nos dá tanto ensinamento através da ajuda dos nossos irmãos espirituais. Hoje o tema é o pão do Espírito, né? Então, o pão do Espírito por quê? Porque nós sabemos que temos o pão material, o pão da alma, quando estamos encarnados, e o pão do Espírito, quando nós estamos desencarnados. Então, nós temos que ter esse alimento em qualquer situação. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome. E essa fome é muito mais abrangente do que nós falamos sempre. Por quê? Ele não está se referindo à fome apenas do corpo físico, mas à fome que nós sentimos no corpo espiritual. É quando nós sentimos aquele vazio existencial, aquela falta de Deus, de nosso Pai, quando nós desconectemos com Ele. E aí nós sentimos aquele vazio que a gente não consegue, às vezes, perceber por que nós estamos naquela situação. E aí, quando nós começamos a orar, nós começamos a se conectar com Deus, nós preenchemos aquele vazio. E através de Jesus, nós conseguimos tudo isso, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. O pão, ele foi tido assim como uma representação, né, do cristianismo. E ele vem da palavra pane, que é do latim. O pão é alimento para o corpo, né? E para a alma também, de acordo com como foi usado com Jesus. É quase tão antigo quanto a humanidade. A ligação do homem com esse produto já começou há 8.000 anos, quando foi descoberto o trigo e o fogo. Porém, na verdade, ele começou mesmo a ser fabricado na Macedônia, que é o atual Iraque, há mais de 6.000 anos. E ele está presente em todas as culturas do mundo. Então, por isso que ele foi um alimento, como é um alimento universal, ele é um alimento que foi escolhido por Jesus para se comparar, né, a alimento físico, alimento espiritual. Ele simboliza a vida, a renovação, a prosperidade, a humildade e o sacrifício. E como é alimento corporal, uma fonte importante de carboidratos para que nós possamos ter energia para os trabalhos do dia a dia, para as nossas funções, até para nós praticarmos a ajuda a outros irmãos. Ele é um produto consumido em todas as fases da nossa vida, né? Desde a infância, na idade adulta, na velhice, ele é consumido. E para os judeus, eles atribuem um significado sagrado ao pão, porque é um alimento da Páscoa judaica. Páscoa judaica é quando os judeus foram libertos, né, das garras do Egito, né? Eles conseguiram a libertação. E aí, no capítulo 13 do Êxodo do Velho Testamento, Moisés fala que recordai-vos desse dia em que saíste do Egito, da casa da servidão. Não se comerão
pão fermentado. Jesus é o primeiro e mais importante alimento da alma humana, né? E através dele nós temos essa conexão com o Pai, né? Porque ele falava, eu e o Pai somos um. E o que a gente faz para alimentar a nossa alma? Nós devemos dedicar momentos para oração, quando nós vamos deitar e quando nós levantamos de manhã. Sempre não esquecendo que nós temos muito mais a agradecer do que pedir. Ler os livros edificantes. Os livros de Allan Kardec, os livros de André Luiz, livros que ensinam, né, que nos mostram como é a vida espiritual e como nós devemos nos comportar, né, para nós conseguirmos fazer a nossa reforma íntima, a nossa evolução. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, nós temos o Céu e o Inferno, todos esses livros que são os livros que nós vamos entender melhor a vida espiritual e a importância de nós estarmos conectados aqui com a espiritualidade superior, amiga, e termos aquele contato com os bons espíritos. Outra coisa interessante fique longe de toda forma de negatividade, inclusive nos pensamentos, e evitar ficar muito em contato com notícias ruins, com violência, procurar pensamentos bons. Quando tiver algum pensamento muito negativo, muito ruim, ler um livro edificante, ouvir uma música também de qualidade, fazer uma oração, fazer uma meditação, sempre evitar com que a mente fique na negatividade para que nós não atraímos as negatividades do mundo também. Pratique o bem ao próximo. Então, a caridade material e a caridade espiritual, ela faz um bem muito grande. Enquanto eu estou ajudando meu irmão, eu estou esquecendo da minha dor. Então, a caridade, a gente sabe que sem caridade não há salvação. Essa máxima é porque, quando nós estamos praticando a caridade ao nosso irmão, nós esquecemos dos nossos próprios problemas. Então, a gente tem aquela sensação de bem-estar, porque a gente está fazendo bem ao próximo. E Jesus, Deus, eles nos usam para praticar o bem, né, através dos ensinamentos dele, né? E a gente tem fome de quê? A gente tem fome de Deus, de sentir que estamos próximos, que estamos conectados com o Pai, o nosso Pai mesmo, eterno. E a gente, às vezes a gente também tem a falta de Jesus, como aconteceu naquele episódio que o amigo do Chico, né? Ele falou, o Chico comentou com ele que, mas que ó, multidão, que ó, quanta gente aí atrás na fila para falar com você, Chico. Ele falou assim, esse amigo falou para ele, eles estão sentindo falta de Jesus, né? Então, viam em Chico um Jesus ali que poderia atendê-los, consolá-los, né? E dar aquele apoio, né? E, então, é interessante esse comentário do amigo dele. A gente precisa meditar e a gente precisa fazer com que Jesus penetre na nossa alma, né? Que nós tenhamos sempre aquele pensamento, como Jesus agiria nessa situação. Jesus, ele fez ele dividiu o pão na Santa Ceia, no seu último encontro, antes dele ser levado pelos soldados romanos. Ele dividiu o pão na ceia e ele usou somente um pão e dividiu para os apóstolos. Ele poderia até usar vários pães, dar um para cada um, mas não, ele dividiu e foi cortando em pedacinhos aquele pão, dando para cada um. Aí foi um ensinamento de que a gente precisa repartir o pão, né? Então, até não precisa ter fartura. Se eu falo assim, eu tenho um pão, meu vizinho está com fome, então eu não tenho mais um pão, eu tenho meio pão, certo? Então, essa é uma forma de mostrar que nós temos que dividir mesmo, e dividir tudo,
tudo que nós temos a mais, ou que a gente tem até a necessidade, né? Porque nós sabemos que naquele momento do óbolo da viúva, é uma passagem que tem lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, a viúva era que deu a doação mais valiosa, porque enquanto as pessoas ricas davam aquilo que sobrava, a viúva dava aquilo que ia faltar para ela, né? Ela se sacrificava em doar a última moedinha que ela tinha. Então é uma caridade que eu dou aquilo que não está sobrando, né? Mas aquilo que até pode fazer falta para mim. Então a multiplicação dos pães e dos peixes foi um milagre, ela foi contada nos 4 livros, né, do Novo Testamento, tanto no livro do Mateus quanto do Marcos, do Lucas, né, e Mateus, Marcos, Lucas e do João. Então, foi o milagre dos pães que nós sabemos que não foi só o primeiro, né, mas teve o segundo também. Então, Jesus reunia aquela multidão e eles ficavam ali, Jesus ficava ensinando, porém, quando chegava um certo momento, todos estavam famintos, né? E aquelas milhares de pessoas não tinham condições de se alimentar. Então, Jesus fez esse milagre, né? A gente fala milagre, que é uma manipulação do fluido cósmico universal, que é o responsável por tudo que existe no universo. Ele é transformado e aí nessa transformação ele pode se transformar numa matéria gasosa, numa matéria líquida, numa matéria sólida e no próprio fluido. Então é a mesma coisa que aconteceu nas bodas de Caná, que Jesus transformou a água em vinho, né? Então é uma explicação para essa milagre, entre aspas, né? Que houve, na verdade, foi uma manipulação do fluido cósmico universal que Jesus já sabia que existia e como manipulá-lo, né? A gente sabe que muitas vezes a falta do alimento, do material no corpo, influencia no aprendizado. Na escola, muitas vezes, a criança precisa se alimentar para poder aprender, né? E a mesma coisa Jesus, ele sabia que as pessoas precisavam ter o material para poder ter condições de, vamos dizer assim, de aproveitar melhor as lições, né? Então, no caso também, quando a gente no centro, que nem no caso do nosso centro, nós temos a doação de cestas básicas, sempre aquele momento é dado o alimento material, porém as pessoas fazem o evangelho para que eles também tenham naquele tempo que estão ali para pegar as cestas, tenham um alimento espiritual, porque muitas vezes eles não procuram em casa esse alimento espiritual. E ali é uma oportunidade que o centro tem, né, de fornecer o material e ao mesmo tempo aproveitar aquele momento para trabalhar o espiritual. Então, muitas pessoas às vezes ouvem a palavra somente em momentos assim, né? Não vão buscar em suas casas, nos momentos de descanso, até de lazer, né? Eles vão em busca do material e aí a gente já aproveita e dá aquela orientação espiritual. Então é muito interessante esse tipo de trabalho, né? Pensar em tudo. Então não somente no material, no espiritual. Aliás, no material. Bom, agora eu vou falar para vocês um poema aqui muito lindo que eu achei maravilhoso para ler, que chama assim, está como um poema mesmo, é do Chico Xavier. Passei tanto tempo te procurando, não sabia onde estavas, olhava para o infinito, não te via. No socorro encontrei amigos, nos amigos encontrei carinho, no carinho eu vi nascer o amor, com o amor eu vi nascer um novo mundo, e num mundo novo resolvi viver.
O que recebi, resolvi doar. Doando alguma coisa, muito recebi. Doando alguma coisa, muito recebi. E em recebendo, sentia-me feliz. E ao ser feliz, encontrei a paz. E tendo paz, foi que enxerguei que dentro de mim é que tu estavas. E sem procurar-te, foi que te encontrei. Então, eu encontrei dentro de mim aquilo que eu estava procurando, né? E aqui, lógico, é Deus. E uma coisa muito interessante que Augusto Cury disse: na lógica da vida, dividir é aumentar. Quanto mais eu divido, mais eu aumento. Eu aumento a minha caridade, eu aumento aquilo de bem que eu faço para o outro, né? E Vitor Hugo diz: se é doloroso ver um corpo sucumbir por falta de pão, mais doloroso é ver um espírito por falta de luz. Então é mais grave, né? Não ter o alimento espiritual, não se preservar, né? Dos males, não ir atrás do que é bom, do que não é somente o alimento do corpo. Que isso aí a gente dá para sanar mais fácil, mas quando falta esse alimento espiritual, é muito mais triste, né, para o ser humano. E aí eu vou ler para vocês um poema que eu recebi, né? Eu estava escrevendo e aí foi vindo as ideias e eu passei para o papel. Exatamente desse tema, né? Porque eu achei muito interessante falar desse pão e vários itens, né? Do pão. Então tá assim: pão nosso, alimente meu corpo. Preciso de vitalidade para o trabalho, de energia para a labuta. Com o suor da minha luta, vou vivendo no dia a dia, servindo e sendo servido. Pão da alma, encarnado estou. Necessito também de alimento para ser um verdadeiro cristão, conectado com o Criador. Vou fermentando minhas qualidades, para que cresça em mim a vontade de progredir, para avançar na evolução, Pão do Espírito, alimento que levarei na erraticidade através de vivências, objetivando a minha reforma íntima, priorizando conseguir a cada dia ser melhor do que já fui, deslumbrando as possibilidades de reencarnar no mundo regenerado, junto aos irmãos em bondade, lutando sempre contra as más tendências, lapidando essa pedra bruta até encontrar o diamante precioso. Espírito em luta constante, do alimento do amor, paz, humildade, caridade, enfrentando o que não faz mais parte do homem velho que deixei no passado. Agora, como homem novo, vivendo com a poderosa força divina e sua luz brilhando em mim, trazendo a verdadeira felicidade de estar realmente em conexão com o Pai Eterno, né? Então, esse poema aí eu quis trazer para vocês, né? Que veio, assim, para mim, eu achei muito bonito, né? E achei que está dentro do tema que nós estamos estudando. Achei muito, assim, próprio para mostrar, né? O pão, da sua importância desse pão simbólico, né? Que muitas vezes a gente só pensa no pão material, mas na verdade existe esse pão espiritual, né? O pão que realmente nos preenche, faz nosso espírito ficar harmonioso, ficar conectado com as coisas divinas. E eu vou falar agora um outro que eu achei muito lindo, outro poema, tá? Esse não fui eu que através de mim que veio, mas eu achei maravilhoso. Eu pedi forças a Deus e Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar.
Eu pedi favores e Deus me deu oportunidade. Eu não recebi nada, nada que pedi, mas tive tudo o que precisava. Por quê? Porque só Deus sabe do que a gente precisa, né? A gente pede, porém Deus sabe a nossa necessidade para nós evoluirmos, né? Porque a visão dele é muito, muito, muito mais ampla do que a nossa. A nossa visão é míope. Gente, então muito obrigado pela atenção e vamos encerrar aqui agradecendo, né? Primeiramente ao nosso Pai por estarmos aqui reunidos, encarnados com essa possibilidade de melhorarmos e agradecer a Jesus por essas lições maravilhosas, né? O nosso pão da vida. Vamos agradecer ao Lar Espírita Aurora de Luz, Leal, Maria da Luz, ao mentor dessa casa maravilhosa que tanto nos ajuda, nos incentiva, nos ensina, nos acolhe. E agradecer a todos os espíritos que vêm sempre conosco estudar. E a vocês encarnados que estão também assistindo a este vídeo. E que Deus proteja a todos com muita paz, amor, saúde, alegria e felicidade. E até uma próxima vez com mais um estudo do nosso Evangelho.